Então, a questão, ela diz o quê? Ela diz que o sorteado, ela quer a probabilidade de sorteado ser homem, e ela diz que esse respondente, esse sorteado, ele vai consultar a internet. Então, olha só, vamos procurar o nosso todo. Na nossa probabilidade, eu vou ter o que eu quero para o meu total. Então, eu vou procurar primeiro o meu total. Quem seria o meu total? O meu total são os alunos dessa pesquisa que consultam a internet. Então, olhando para o quadro, quem são os alunos que consultam a internet? Eu fiz ali, ó, um circulado em rosa. Eu tenho ali uma parte das mulheres que consultam a internet e uma parte dos homens. Isso aí dá um total para a gente de 375, 125 e 150, 650. Então, eu tenho 650 alunos que consultam a internet. Mas o que eu quero na probabilidade? Eu quero a probabilidade de sorteado ser um homem. Então, desses 650 que consultam a internet, quantos são homens? Então, olha lá, eu coloquei em azul. Quantos são homens que consultam a internet? Eu tenho 375 mais 125, o que dá pra gente um total de 500. Então, a minha probabilidade é 500, que é o que eu quero, sobre um total de 650. Beleza? Agora é conta, né? Eu simplifico zero ou divido direto, tanto faz. E aí eu vou chegar a 0,769. A questão, nas alternativas, ela está pedindo em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100, né? Isso vai dar pra gente 76,9%. Beleza? Essa, então, era a primeira questão. Deixa eu ver aqui, que eu tenho uma perguntinha, só um pouquinho. Prof, não tô vendo a tela. Tenta sair e entrar de novo. Ana, tá acessando pelo computador? José, tô no computador, sim. A tela não tá sendo compartilhada? Vocês não estão vendo a minha tela? Ana. Só um pouquinho aí, gente. Vamos resolver aqui o problema. Ana Luísa Crescêncio, aperta com o botão direito em cima da imagem da professora da webcam e coloca em fixar. Tenta isso. Vamos esperar um pouquinho, ver se a Ana consegue arrumar a tela dela. Ana, que estranho. Não sei o que está acontecendo aí, mas eu acho que é só contigo, né? Os demais estão conseguindo ter acesso à tela. Só vejo a Ana. Oiê. Tá, então enquanto o José ali tenta resolver a situação com a Ana, eu vou tocando a aula aqui, certo, José? Ana, qualquer coisa, de qualquer forma, a aula vai estar gravada, então depois você consegue aí com a gravação acompanhar o slide, tá? Então vamos lá. Então falamos aí da primeira questão, fizemos uma questãozinha envolvendo definição de probabilidade. Vamos continuar aí na definição. Próxima questão diz o seguinte: André, Beatriz e João resolveram usar duas moedas comuns não viciadas para decidir quem irá lavar a louça do jantar, lançando as duas moedas simultaneamente uma única vez. Se aparecerem duas coroas, André lavará a louça. Se aparecerem duas caras, Beatriz lavará a louça. E se aparecerem uma cara e uma coroa, João lavará a louça. A probabilidade de que João venha a ser sorteado para lavar a louça é de... Tá, vamos dar nome aos bois aqui, ó.
eu vou dizer que C é cara, que o meu K é coroa. Então, olha só. Se sair duas coroas, quem vai lavar a louça é André. Se sair duas caras, quem vai lavar a louça é Beatriz. E se sair cara ou coroa, quem vai lavar a louça é João. Só que concorda comigo que quando o João joga a moeda, ele tem duas possibilidades, ele tem duas chances, porque pode cair na primeira moeda cara e na segunda coroa, ou na primeira moeda coroa e na segunda cara. Então, o José, ele tem duas opções aí para lavar a louça, certo? Diferente de Beatriz e André, porque coroa e coroa não tem como mudar, cara e cara também não. Agora, para João pode mudar, pode ser cara ou coroa e cara. Então, esse é o meu espaço amostral. Então, eu vou calcular a minha probabilidade, porque a probabilidade, o que eu quero dividido pelo total. Quem é o meu total? O meu total são as possibilidades da minha questão, no caso, o meu espaço amostral. Então, eu tenho coroa e coroa, cara e cara, cara e coroa e cara. Então, o meu total são 4 lançamentos distintos. O que eu quero? Eu quero que João lave a louça. Para João lavar a louça, eu tenho duas possibilidades, certo? Cara e coroa e cara. Então, eu monto aí a minha razão. A minha probabilidade é de 2 sobre 4, que dá para gente, simplificando, né? 1/2. Se eu dividir ainda, colocar em decimal, dá para gente 0,5. Aí você multiplica por 100, porque a tua questão ela traz as alternativas em porcentagem. Você fica aí com 50%. Beleza? Tranquila a questão? Eu acredito que a definição da probabilidade seja mais tranquila aí para você. Vamos ver mais uma? Não, agora a gente já entra no auxílio da análise combinatória. Então, o que você tem que trazer agora para todos os assuntos de probabilidade? A própria definição. A definição, ela sempre vai aparecer. Só que dentro da definição, às vezes, antes de usar a definição, eu tenho que usar alguns artefatos. No nosso caso agora, é o auxílio da análise combinatória. Então, a galera que tem alguma dificuldade na análise combinatória não pode deixar ela de lado, tá? E lembrando que a gente tem prova semana que vem sobre esse assunto. Então, vamos ver. A questão diz o seguinte. Um grupo de 8 pessoas deverá ser disposto aleatoriamente em 2 equipes de 4 pessoas. Sabendo que João e José fazem parte deste grupo, a probabilidade de que eles fiquem na mesma equipe é... Então, olha só, pediu probabilidade. Se pediu probabilidade, a definição é sempre a mesma. Probabilidade é aquilo que eu quero, dividido pelo meu total. Mas nesse caso, nessa questão, antes de eu conseguir montar essa razão, eu tenho que resolver algumas coisas na questão. Comecei. Eu tenho um grupo de 8 pessoas. E com esse grupo de 8 pessoas, eu vou formar equipes de 4. Então, desse grupo de 8, eu vou ficar juntando de 4 em 4. A minha pergunta é, a ordem importa nessa questão? Não, não importa, porque ele não diz aí que, de repente, num grupo eu vou ter um líder. Não, não importa, eu simplesmente de 8 pessoas vou formar grupos de 4. E se a ordem não importa, eu vou usar a combinação, certo? Então, eu vou fazer uma combinação de 8 tomados 4x4, para saber quantas equipes de 4 pessoas eu consigo formar com esse grupo de 8 pessoas. E aí, combinação aqui, você usa a fórmula, né? Apliquei a fórmula da combinação, que eu acho que é tranquilo para todo mundo. É a aplicação de fórmula mesmo. Você mexe ali no denominador, abre o numerador, simplifica o que der para simplificar. Ó, aquele 8 do numerador eu simplifiquei com 4 e um 2 do denominador. O 4 fatorial eu também simplifiquei. E aí eu vou ficar com... Opa, simplifiquei o 6 com 3, que vai dar 2. Então, eu fico no numerador com 7 vezes 2 vezes 5, certo? Que dá pra gente 70. Então, o que é esse 70? Os 70 são os 70 grupos distintos de 4 pessoas que eu consigo formar com essas 8 pessoas, ok? Tá. Então, esse seria o meu total. Agora, vamos atrás daquilo que a gente quer. O que a gente quer? A probabilidade que José e João fiquem na mesma equipe. Então, olha só, eu vou montar um grupo ali de 4 pessoas. E nesse grupo eu vou colocar José e João. Então, eu estou afirmando que nessa equipe está José e João. Sobram 2 pessoas para eu colocar dentro dessa equipe. Como é que eu vou escolher essas 2 pessoas? Bom, das 8 pessoas, eu já tirei José e João. Eu já coloquei José e João nessa equipe. Então, eu não tenho mais 8 pessoas, eu tenho agora 6. Então, dessas 6 pessoas que me sobram, eu vou escolher 2. Mesma história, a ordem importa? Não, não importa. Então, de novo, eu faço uma combinação, agora de 6 tomados 2 a 2.
Vou repetir, por que é 6? Porque eu tinha 8 pessoas, eu já descontei José e João, por isso que agora só me sobram 6. E aí, de novo, a aplicação da fórmula de combinação, você faz da maneira que você quiser, você abre se você quiser, você multiplica direto, enfim, aqui você faz o que você achar melhor. Eu simplifiquei o 4, aí fiz 6 vezes 5, 30, dividido por 2 fatorial dá 15. E aí, aqui é o que está o detalhe da tua questão. Você não pode esquecer de multiplicar esse 15 por 2. Por que a gente multiplica por 2, galera? Porque eu tenho duas formas de juntar José e João. Porque pode ser no primeiro grupo de 4 pessoas ou no segundo grupo de 4 pessoas. Então, essa questão ela teve um erro porque muitos alunos esqueceram de multiplicar por 2. Então, o que eu quero não é só o 15, porque José e João eu fixei no primeiro grupo, mas eles podem estar no segundo grupo. Então, por isso que eu multiplico por 2. E aí, se a gente multiplica por 2, dá 30, né? Então, agora eu consigo montar a minha probabilidade. A minha probabilidade é o que eu quero, 30 sobre um total de 70. Você pode simplificar o zero. Como a tua alternativa está em decimal, a gente vai dividir o 3 por 7, que dá 0,42. E aí você fica com a alternativa letra D, superior a 0,4 e inferior a 0,45. Beleza, galera? Tudo bem? Não esqueça, tá? Qualquer dúvida, se não entendeu algum passo de alguma coisa, é só colocar ali no chat que eu já te respondo, ok? Bora lá, seguimos então. Mais uma com auxílio da análise combinatória, que diz o seguinte: um professor de matemática entrega aos seus alunos uma lista contendo 10 problemas e avisa que 5 deles serão escolhidos ao acaso para compor a prova final. Se um aluno conseguiu resolver corretamente apenas 7 dos 10 problemas, qual a probabilidade de que ele acerte todos os problemas da prova? Tá. Então, o professor entrega para você uma lista de 10 questões e ele diz, olha, 5 dessas questões estarão na prova final. Aí você se mata fazendo a lista, né? Obviamente. Certo. Então, o que eu vou primeiro fazer com você? Eu vou descobrir quantas possibilidades de provas distintas esse professor consegue fazer. Ele tem 10 problemas e ele vai escolher 5. Então, ele tem aí um número grande de combinações de questões, certo? Bom, por que eu já falei em combinação? Porque a ordem não importa. Ele diz que de 10 ele vai escolher 5, sem determinar ordem nenhuma. Então, eu vou fazer uma combinação de 10 tomados 5 a 5. De novo, o que você vai fazer? Colocar na fórmula da combinação. Colocar na fórmula, melhorei ali o meu denominador, simplifiquei o que eu consegui simplificar. Tirei o 5, aí eu vou mandar embora o 10 com 5 vezes 2. O 8 eu dividi por 4, sobrou 2. Então, no meu denominador eu não tenho mais ninguém. Eu tenho 1, mas a divisão por 1 não vai fazer diferença, né? Então, no meu numerador eu fiquei com 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6, que dá pra gente 252, certo? Então, ele consegue montar 252 tipos de provas distintas, ok? Com 5 questões, das 10 que ele colocou na lista. Então, esse seria o meu total, meu espaço amostral. O que a questão diz? Se um aluno conseguir resolver corretamente apenas 7 dos 10 problemas, qual a probabilidade de que ele acerte todos os problemas da prova? Tá. Então, o aluno, dos 10 problemas, ele conseguiu fazer 7. A probabilidade de que ele acerte todos os problemas da prova. Bom, para ele acertar todos os problemas da prova, significa dizer que os 5 problemas que o professor escolheu tem que estar entre os 7 que o aluno acertou. Então, dos 7 que o aluno acertou, os 5 que o professor vai escolher tem que estar ali dentro, para ele, então, acertar todos os problemas da prova. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma combinação desses 7 problemas que o aluno acertou, tomados 5 a 5. Então, dos 7 que ele acertou, eu vou ficar pegando de 5 em 5 para ver quantas combinações eu vou conseguir. De novo, por que é combinação? Porque eu não tenho uma ordem que me importa aqui. Aplicou na fórmula de combinação, mexeu no denominador, abriu o numerador, simplificou 5, e aí agora é conta, né? Então, deu 21. Então, eu consigo montar 21 provas distintas de 5 questões, certo? Onde ele consegue acertar todas. Por que eu sei que ele acerta essas todas? Porque eu peguei das 7 que ele acertou da prova de 10. Agora sim, com essa informação, eu consigo montar a minha probabilidade. Porque a probabilidade é aquilo que eu quero para um total. O que eu quero? Eu quero acertar a combinação de 7 tomado 5 a 5, que é 21, por um total de 252. Então, tá aí a minha
a minha razão, a minha probabilidade. Aqui dá para a gente simplificar um pouquinho, simplificando dá 7 sobre 84. Se eu não me engano, essa questão ela tinha alternativa, tá, galera? Então você teria que assinalar, eu acabei tirando aqui para não ocupar muito espaço. Beleza? Então, esse é o auxílio da análise combinatória. Tá vendo que no final eu estou usando a definição de probabilidade, mas para chegar nessa definição de probabilidade, eu estou passando pelo auxílio da análise combinatória. Ok? Vamos para a próxima, então. O próximo tópico da aula é a probabilidade da união de eventos, onde a gente usava lá uma formulinha da união, certo? Diz o seguinte: dois eventos A e B de um espaço amostral são independentes. O que significa ser independente? Independente, um não depende do outro. Se um não depende do outro, a intersecção deles é vazia, no caso, né? Olha só, diz o seguinte, então. A probabilidade do evento A é P de A igual a 0,4 e a probabilidade da união de A com B, P de A ou B, é 0,8. Pode-se concluir que a probabilidade do evento B é... Bom, falou em probabilidade da união, eu tenho que lembrar aí da definição da probabilidade da união, que diz que a probabilidade da união é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção dos dois conjuntos. Agora, galera, eu vou substituir nessa fórmula que a gente tem na questão. Então, a probabilidade da união é 0,8. Eu vou trocar a probabilidade da união por 0,8. A probabilidade de A é 0,4. A probabilidade de B eu não tenho, é o que eu quero. E eu quero saber a probabilidade, como é que eu vou trocar essa probabilidade da intersecção. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Probabilidade de A união B 0,8. Probabilidade de A 0,4. Probabilidade de B é o que eu quero, fica a probabilidade de B. E o que é probabilidade de A intersecção B? Bom, os eventos são independentes, então a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro, ou seja, a probabilidade de A intersecção B nada mais é do que a probabilidade de A e a probabilidade de B. E quando eu digo que é probabilidade de A e a probabilidade de B, eu estou falando que é probabilidade A vezes a probabilidade de B. Então, já escrevi aqui assim, ó, a probabilidade de A como 0,4, que a questão nos dá, vezes a probabilidade de B que eu não tenho, que é o que eu vou descobrir. Ok? Então, a sacada dessa questão era você pegar essa intersecção e abrir como um produto das duas probabilidades, já que eles são independentes, beleza? Agora é conta, galera. Agora eu vou fazer o seguinte, esse 0,4 que está no lado da igualdade, eu vou mudar de lado. Mudou de lado, mudou de sinal, você sabe por quê, né? Você está subtraindo 0,4 dos dois lados. Aí você vai ficar com 0,8 menos 0,4, que vai dar 0,4. No outro lado da igualdade, eu tenho P de B menos 0,4 P de B. Na frente do P de B, é como se você tivesse o 1 ali. É como se você tivesse assim, ó, x menos 0,4x. Ou seja, 1x menos 0,4x, certo? E aí isso dá pra gente 0,6x. Que no nosso caso é 0,6 PB. Então, vou repetir, na frente do PB como se eu tivesse 1. Então, seria 1 PB menos 0,4 PB. 1 menos 0,4, 0,6. No nosso caso, PB. Ok? Aí você vai isolar o PB, então você divide os dois lados por 0,6. E agora aqui é conta, né, galera? Você pode, sei lá, colocar em fração e depois simplificar ou dividir, enfim, é que você faz da maneira que você achar melhor. Aí, simplificando, eu fiquei com 2/3 e a alternativa correta seria a letra D. Beleza? Então, você tem que cuidar sempre, tá? Falou em probabilidade da união, você tem que lembrar aí que a probabilidade da união é a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da intersecção. Ok? Vamos ver o que vem aí na próxima. Gente, tudo bem até aí? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Qualquer coisa me parem, tá? Não esqueça aí que você pode perguntar ali no chat. Bom, a próxima questão diz o seguinte. Num porta-joia, há 18 anéis e 22 pulseiras, sendo que metade dos anéis e metade das pulseiras tem pérolas. Ao escolher uma joia ao acaso, a probabilidade de que seja anel ou tenha pérola é. Então, ó, aquele ou ali te coloca na probabilidade da união de eventos. Então, você sabe que você vai usar a probabilidade da união igual a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da intersecção desses dois eventos. Certo. Então, eu quero que seja anel ou tenha pérola. Então, eu tenho que fazer a probabilidade de ser anel
a probabilidade de ser pérola e a probabilidade da intersecção de ser anel e pérola, para poder colocar, então, na fórmula da união. Então, vamos começar. Qual é a probabilidade de eu escolher um anel? Primeiro, vamos pensar. Quem é o meu total? Eu tenho um porta-joias, 18 anéis e 22 pulseiras, certo? Então, o meu total são as minhas joias, 18 mais 22, que dá um total de 40. Desses 40, qual é a probabilidade de eu escolher um anel? Eu tenho 18 anéis, então eu tenho aí 18 sobre 40. 40 é o total de joias, 18 é a quantidade de anéis, beleza? Agora, qual é a probabilidade de eu escolher uma joia que tenha pérola? A questão diz que metade dos anéis e metade das pulseiras tem pérolas. Aquela história, quem é o meu denominador? Quem é o meu todo? Quem é o meu total? O 40, porque eu tenho 40 joias. Agora eu quero a probabilidade de escolher uma pérola. Quantas pérolas eu tenho nesse total de 40? A questão diz que metade do anel e metade da pulseira tem pérola. Então, metade 18, 9. Metade 22, 11. 9 mais 11, 20. Então, a probabilidade de eu escolher uma pérola é 20 sobre 40. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a probabilidade da intersecção. Anel e pérola. Por que eu faço a probabilidade da intersecção? Porque eu tenho que colocar lá na fórmula da probabilidade da união. O meu denominador eu já sei, continua sendo 40, que é o total de joias. Agora eu quero que seja anel e pérola. Eu tenho 18 anéis e metade dos anéis tem pérolas. Então, metade de 18, 9. 9 sobre 40. Agora, com essas informações, eu consigo aplicar na fórmula da probabilidade da união. Se você observar, eu não simplifiquei, nenhuma fração. Por quê? Porque todos eles têm o mesmo denominador. Então, fica mais fácil eu fazer a conta com eles assim e simplificar no final. Se você preferir simplificar antes, não tem problema nenhum, mas do jeito que está, como todo o denominador é igual, facilita a sua conta, tá? Então, agora eu coloquei na fórmula, ó. Aí escrevi, probabilidade de anel união pérola é igual à probabilidade do anel mais a probabilidade da pérola menos a probabilidade do anel intersecção com a pérola. Agora eu substituo os valores que eu tenho de cada um. E agora é conta, né, galera? Como o denominador é igual, você mantém o denominador e você opera o seu numerador. Aí você vai ficar com 29 sobre 40. Aí se você olhar para as alternativas, as tuas alternativas vão estar em decimal e porcentagem. Então você divide esse cara, certo? Divide o 29 por 40 e multiplica por 100. E aí se você fizer isso, vai dar para a gente 72,5%. Ok? Então, a probabilidade da união, gente, lendo a questão, você já sabe ou não se você vai usar a definição dela. Beleza? Tudo bem? Seguimos, então, mais uma de probabilidade de união de eventos, que diz o seguinte: dois eventos A e B são mutuamente exclusivos. Se a probabilidade da união é 1 e a probabilidade de A é 3 vezes a probabilidade de B, então. E aí ele diz ali nas alternativas a probabilidade de B ou a probabilidade de A. Bom, se eles são mutuamente exclusivos, eles são separados, eles não têm nada em comum. Se eles não têm nada em comum, quer dizer que a intersecção é vazia, é nula, certo? Se a questão coloca a probabilidade da união no enunciado, eu vou usar o quê? A probabilidade da união. Tá ali. Então, no lugar dessa probabilidade da união, eu vou trocar por 1. No lugar da probabilidade de A, eu vou trocar por 3 probabilidade de B, que são as informações do texto. E no lugar da probabilidade da intersecção, eu vou trocar por 0. Por que 0? Porque a questão diz que esses conjuntos são mutuamente exclusivos, eles não têm nada em comum. Se eles não têm nada em comum, a sua intersecção é nula. Agora é conta, né? 3 vezes a probabilidade de B mais a probabilidade de B dá pra gente 4 vezes a probabilidade de B. Eu sei que às vezes você se confunde um pouco nessa junção de probabilidades. Então, se você se confundir, troca por x, não tem problema. Ficaria 3x mais x, 4x. E aí, depois, no final, você troca o x pela probabilidade que você quer. Beleza? Isolando essa probabilidade de B, a gente vai ter 1/4. No nosso enunciado, nas nossas alternativas, a gente está com decimal, então a gente divide. Então, a probabilidade de B é igual a 0,25. A gente tem essa alternativa, certo? Então, a alternativa correta seria a letra A. Qual é o detalhe dessa questão para te mostrar?
dos eventos mutuamente exclusivos, que vão aparecer em algumas questões. Então, falou em mutuamente exclusivos, quer dizer que a sua intersecção é nula, eles não têm nada em comum. Beleza? E aí a gente vai para o último tópico da probabilidade que nós vimos aí antes do recesso, que é a probabilidade condicional. A probabilidade condicional que te dá uma condição, certo? Vamos ver aí um exercício que diz o seguinte. O sangue humano costuma ser classificado em diversos grupos, sendo os sistemas ABO e RH os métodos mais comuns de classificação. A primeira tabela abaixo fornece o percentual da população brasileira com cada combinação de tipo sanguíneo e fator RH, que no caso é a primeira tabelinha aqui pra gente, né? Já a segunda tabela indica o tipo de aglutinina e de aglutinogênio presentes em cada grupo sanguíneo. Em um teste sanguíneo realizado no Brasil, detectou-se no sangue de um indivíduo a presença de aglutinogênio A. Nesse caso, a probabilidade de que o indivíduo tenha sangue A+, é de cerca de. Então, olha só. Por que é a probabilidade condicional? Porque ele disse que o indivíduo tem aglutinogênio A. E ele quer saber a probabilidade desse indivíduo com aglutinogênio A ter sangue A+. Beleza? Então, como é que eu calculo aí a probabilidade condicional? Então, eu escrevi assim, ó. A probabilidade do indivíduo ter sangue A+, dado que ele tem o aglutinogênio A. Como é que era a formulinha lá da probabilidade condicional? A gente faz a intersecção desses dois caras, no meu caso, sangue A+ e aglutinogênio A, e divide pela probabilidade do aglutinogênio A, que é o segundo, né? Que é aquilo que ele realmente tem, que a questão afirma que ele tem. Certo. Então, vamos pensar. Vou pensar no meu espaço amostral primeiro, tá? No meu todo, no meu total. Então, o meu total seria a probabilidade do indivíduo ter aglutinogênio A, que é o que a questão afirma. Aonde é que tem, qual é o sangue que tem o aglutinogênio A? Se a gente olhar para a tabela, a gente tem o sangue tipo A, que tem aglutinogênio A, e o sangue tipo AB, que tem o aglutinogênio A e B, certo? Então, no sangue tipo A e no sangue tipo AB, eu tenho os aglutinogênios A. Agora eu vou olhar lá em cima, na tabela de cima, que é onde eu tenho os meus valores, certo? Então, no sangue tipo A eu tenho 34% de A+, e 8% de menos. E no AB eu tenho 2,5% mais, 0,5% menos. Então, a probabilidade do aglutinogênio A é esse 34%, mais 2,5%, mais 8%, mais 0,5%. Vou repetir. Porque o aglutinogênio A, ele está no sangue do tipo A e do tipo AB. Aí eu vou na tabela de cima buscar os valores. Lá no sangue do tipo A, eu tenho 34% no A+, e 8% no menos. Lá no AB, eu tenho 2,5% e tenho 0,5%. Se nós somarmos tudo isso, vai dar pra gente? Eu não sei porque eu não fiz as contas ali, mas enfim, depois a gente resolve. Então, essa é a probabilidade de aglutinogênio A. 34 mais 8 mais 2,5 mais 0,5. Tá. Agora, o que eu quero? Olha a intersecção. A intersecção é a probabilidade desse indivíduo ter sangue A+, e aglutinogênio A. Então, lá na tabela de cima, qual é o valor que indica para mim essa intersecção? A+ e aglutinogênio A. Se você for olhar aqui, ó, a gente tem A+, 34%. Esse 34% é A+, e é aglutinogênio A ao mesmo tempo. Então, por isso que a minha intersecção é 34. E aí, agora é conta, né? Opa. Se a gente fizer as continhas, então essa soma aqui dá 45, 34 sobre 45. Bom, a questão também está em porcentagem, então você divide o 34 por 45, 0,76, multiplica por 100, né? Para eu dar o 100% ali, e dá 76%. Beleza? Essa é mais chatinha porque te dá os dados em tabela. Mas essa questão, ela já te deu a tabela pronta. A gente vai ver uma questão em que a tabela não está pronta, você tem que montar, então ela é muito mais chata de resolver. Então, se a questão te dá os dados em tabela, você já pode agradecer. Porque as questões sem tabela, que eu acho que no caso é essa questão aqui, ó, ela fica mais chata, porque você só consegue resolver a questão se você montar a tabela, certo? Vamos lá, então. Uma determinada doença atinge 1% da população de uma cidade. Um exame é realizado em todos os 10.000 habitantes da cidade. Então, eu tenho 10.000 habitantes, a doença ela atinge 1% dessa população.
Esse exame tem eficiência de 99% em verificar se o indivíduo está ou não doente. Sabendo que o resultado de um exame deu positivo, a probabilidade de o indivíduo estar doente é D. Então, por que é condicional? Porque, olha só, sabendo que o resultado do exame deu positivo, eu estou te dando a condição de que o exame vai dar positivo, eu quero a probabilidade de indivíduo estar doente, certo? Então, eu estou te dando a condição de que o exame vai dar positivo. Eu quero a probabilidade dele estar doente. Tá. Vamos por partes. Eu montei aqui a minha probabilidade, ó. Então, eu escrevi assim, ó. A probabilidade de o indivíduo estar doente, dado que o exame deu positivo, vai ser igual à probabilidade da intersecção entre o doente e o exame positivo, dividido pela probabilidade do exame positivo. Eu vou montar essa tabela. Acompanhe aí comigo. Então, eu tenho aqueles que estão doentes e aqueles que não estão doentes. Eu tenho os exames corretos e eu tenho os exames que não estão corretos. Eu tenho 10 mil habitantes. 1% da população vai ficar doente. Então, você faz 1% de 10 mil. Você vai ter 100, certo? Então, de 10 mil habitantes, 100 vão estar doentes. Ou seja, 9.900 não vão estar doentes. Aí, agora diz assim, ó, aí é que tá. Esse exame tem eficiência de 99% em verificar se o indivíduo está doente ou não. Então, o exame tem 99% de verificar se esse indivíduo está doente ou não. Então, quer dizer que 99% de 100 tem o exame correto, ok? E 99% de 9.900 tem o exame correto. Então, vou fazer, ó, 99% de 100, que dá pra gente 99. Então, desses 100 que estão doentes, 99%, que é o próprio 99, tem exame correto. Ou seja, um indivíduo não vai ter o exame correto. E aí eu vou fazer 99% de 9.900 que vai ter o exame correto, que vai dar 9.801, ok? Então, eu vou descobrir que eu tenho um doente com um exame que não está correto e eu tenho 99 não doentes com o exame não correto. Então, essa questão era um pouco mais chata, por quê? Porque eu tenho que montar essa tabela. Se eu não conseguir montar essa tabela, eu não consigo visualizar a minha probabilidade. Entendido a tabela, vou repetir rapidinho. O que eu fiz? Eu calculei 1% para saber quantos doentes eu tinha e quantos não doentes. Então, eu descobri o 100 e o 9.900. A questão diz que a eficiência do exame de verificar se ele está doente ou não é de 99%. Então, quer dizer que eu vou ter dos doentes 99% 99 exames corretos e um exame não correto. Dos não doentes, eu vou ter 9.801 com o exame correto e 99 com o exame não correto. Tá. Feito a tabela, que particularmente eu acho a parte mais difícil, a gente vai para a probabilidade condicional. Vamos pensar primeiro no nosso todo, no meu espaço amostral. Qual é a probabilidade de o exame ser positivo? Ou seja, o exame ser positivo. Exame ser positivo é o doente com o exame correto e o não doente com o exame não correto. Vou repetir. A probabilidade desse exame ser positivo para a doença é o doente com o exame correto. O doente que teve o exame correto, beleza, ele está doente. E aquele não doente que tem o exame não correto, ok? Ele também está doente. Beleza? Então, eu tenho aqui, olhando para a tabela, o doente com o exame correto, um total de 99, e o não doente com o exame não correto, também é 99. Então, a probabilidade de o exame dar positivo seria o 99 mais o 99, 198. Agora, qual é a probabilidade da intersecção de eu pegar um paciente doente com um exame positivo, ou seja, com o exame correto? Então, um doente com exame correto, na tabela a gente tem doente com exame positivo, ou seja, seria 99, doente com exame correto, 99. Então, eu teria aí 99 sobre 198. Entendida a questão? Vou repetir. Essa questão, a parte difícil dela é você montar a tabela, essa é a parte chata. Porque tendo a tabela pronta, você vai ler a sua tabela para colocar na sua probabilidade condicional. Ok?
Beleza, deixa eu ver o nosso horário, estamos quase. Tenho mais uma questão aqui para você, tá? É a última. Vamos lá. Diz o seguinte. Em uma fábrica foi colocado em fase de teste o novo método de controle de qualidade de um produto. Após a implantação, algum tempo depois, verificou-se que o método continha falhas. Surgiu um lote com 100 produtos, contendo 8 produtos com defeito. Porém, nesse lote, 2 produtos bons foram classificados como defeituosos e um produto defeituoso foi classificado como bom. Meu Deus. Um produto desse lote foi escolhido ao acaso e verificou-se que ele estava classificado como bom. A probabilidade de que desse produto estar defeituoso é. Então, por que é probabilidade condicional? Porque ele está afirmando que o produto foi classificado como bom e ele quer saber a probabilidade desse produto estar defeituoso. Vamos por partes, né? Vou montar aqui um diagrama. Eu tenho 100 produtos, 8 com defeito. 100 produtos, 8 com defeito, então eu tenho 92 produtos bons. Desses 92 produtos bons, eu tenho 2 produtos bons classificados como defeituosos. Quer dizer que 90 produtos bons são classificados como bons. Então, eu escrevi ali, ó. Vou repetir, eu tenho 100 produtos, 8 têm defeito. Se 8 têm defeito, quer dizer que 92 são bons. A questão diz que 2 produtos bons foram classificados como defeituosos. Se 2 produtos bons foram classificados como defeituosos, quer dizer que 90 produtos bons foram classificados como bons. Agora vamos ver os produtos defeituosos, que eu tenho 8. Desses 8, o que a questão diz? Que um produto defeituoso foi classificado como bom. Se um produto defeituoso foi classificado como bom, significa dizer que 7 produtos defeituosos foram classificados como defeituosos, ok? Tendo montado isso, agora eu consigo resolver a minha probabilidade. O que diz a minha probabilidade condicional? É a probabilidade de um produto ser defeituoso, dado que ele foi classificado como bom. Você vai ter a intersecção dos dois, de defeituoso e classificado como bom, dividido pela probabilidade dele ser classificado como bom. Agora a gente vai buscar o nosso diagrama. Qual é a probabilidade dele ser defeituoso e classificado como bom? Defeituoso e classificado como bom. Se você for procurar, você tem exatamente um produto. Um produto defeituoso e classificado como bom. Então, a sua intersecção é 1. Agora, qual é a probabilidade dele ser classificado como bom? Classificado como bom, você tem aqui 90 produtos classificados como bons e um produto classificado como bom. Então, eu vou ter 91. Então, seria 1 para um total de 91. Alternativa letra C. Ok, galera? Gente, então, para a gente realmente encerrar a aula, só para retomar o que eu falei no início da aula. A gente fez uma retomada de conteúdo da probabilidade do que a gente viu antes do recesso. Definição, auxílios da análise combinatória, probabilidade da união e probabilidade condicional. Amanhã você vai ter uma aula, que é a aula gravada, no caso, que você começa com o teorema da multiplicação da probabilidade. Então, a gente continua aí a probabilidade, certo? Eu fiz isso aqui para a gente retomar, para a gente não chegar de cara já num novo assunto. Beleza, gente? Então tá. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado por estarem aqui comigo assistindo a aula. Não esqueçam que nós temos plantão toda semana. Apareçam, tá? Com frequência, por favor, não deixem aí as dúvidas se acumularem. Certo, gente? Então, obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida, apareça no plantão e pode me mandar também lá no Insta. De vez em quando vocês mandam, tá? Não tem problema, não. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.